Bom dia, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adeli. Bom dia. Adele, acho que é Adele, então. Isso, Tudo correto. bem, Adele? Ontem eu estava vendo os filmes, ficaram muito bons. Tudo Muito- bom. então tá bom. Bom dia, Dayana. Bom dia, tudo bem? Tudo já e você? Tudo certo também. Então tá bom, tô por aqui se precisar, tá? Eu sou a Tá suplente. bom, tá bom, obrigada. Imagina. Você tá onde, Adele? Eu estou em Fortaleza no momento. Ai, que delícia. Aí sim, né? É porque eu estou fazendo o doutorado na USP aí, né, em São Paulo, mas aí eu fiz algumas disciplinas e eu sou daqui de Fortaleza, aí eu consegui voltar um pouco antes, aqui em novembro. Ai, boa. Mas então você tá ficando aqui em São Paulo ainda. Eu fico indo e vindo, né, dependendo das disciplinas, entendeu? Fiz algumas, fiquei indo e depois voltei. Estou no Boa. primeiro ano, Ah, é bom. O primeiro ano ainda é puxado, né, com as disciplinas, sim, mas depois com faz certeza. falta. Faz, né? Essa rotina eu tô sentindo falta. Eu tô no segundo ano, mas parece que eu tô perdida, assim. Dei uma boa mudada, assim. Falei, nossa, era um pique, né? Sim. Agora dá um. Eu senti, assim, essa. Para voltar à Já rotina. acelerou um pouco, né? É, até porque você fala, como é que eu dei conta, né? É verdade. A gente fica se perguntando. Imagino você ainda com a distância, né, para administrar. Bom dia. Bom dia, Naldeiro. Bom dia, Rafaela.
Pessoal, a gente vai aguardar então mais um pouquinho, que a nossa moderadora ainda não entrou, mas pelo que estão me falando aqui, ela já está entrando, então só vamos esperar mais um pouquinho. Ela acabou de me pedir para mandar o link, eu tô falando com ela já, espera só um Ah, então minutinho. beleza. Então Acho que beleza. rápido, ainda tá chegando mesmo, tá no trânsito. Olá, bom dia. Bom dia, Jesuína. Tudo bem, gente? É, eu, junto com a professora Rosana, nós somos as líderes do tema Bem-Estar e Mal-Estar, no qual o trabalho de vocês estão inseridos, né? E a Rosana teve um contratempozinho, mas ela está entrando sim, tá? E nós duas estaremos aqui hoje para dar esse apoio e a gente bater um papo, tá certo? Ok. Bom dia, eu não estou conseguindo começar minha câmera. Eu acho que eu vou sair e voltar de novo, já que não começou, tá bom? Tá joia, às vezes falta, tem alguma autorização que você tem que dar quando entra, um pouquinho antes de entrar. Pois é, eu achava que eu tinha feito tudo certo, mas eu já estou voltando. Tá, melhor coisa, sempre desligar e ligar de novo que dá certo. Ontem eu não conseguia colocar o fundo e não tinha jeito, assim, não teve jeito. Mandei, fiz até reclamação no link no site, e tudo. Aí eu desliguei o computador inteiro, liguei de novo, aí funcionou. Olá, bom dia a todos e todas. Sejam Bom muito dia. Bom bem-vindos. dia, Rosana. A Jesuína, que está aqui moderando comigo, minha colega, minha amiga. Também queria agradecer, né, a Lidiane, que está nos ajudando aqui no andamento, né, dessa sessão. Não sei se está faltando alguém, se temos que esperar mais alguns minutinhos, como é que está aí? Tem a Dayana também, professora. A Perdão, Rosana, é Dayana, isso. Dayana, perdão, tá? Põe a conta no horário, tá? Eu não sou uma pessoa. Não, fica tranquilo, só para trazê-la aqui também. Tem outras pessoas na sessão que também não são muito matinais. E acaba que, né? Não, Enfim. Mas assim, né, Lidiane, Dayana, mas dos participantes estão todos aqui presentes já, né? Então, acho que podemos começar para não nos perdermos no horário. Queria agradecer também a presença de todos e vamos em frente. Jesuína, não sei se tu quer falar algo também. Antes de você chegar, eu falei rapidinho, mas eu acho que quando for o momento da apresentação, né, eu acho que também é só agradecer. Agradecer também a todos e todas que estão aqui, presença do professor Tiago, um querido amigo que a gente compartilha e troca trabalho juntos. E em especial agradecer a Lidiane e a Dayana, né? A primeira vez que a gente está numa sessão que tem duas pessoas para nos ajudar, isso é muito bom, gente. O outro doutorando que estava com a gente na sessão de quarta, não foi, Rosana? Um amor, Sim, assim, que sim, ajudou a sim. gente bastante. Gente, pô, vocês também são da USP, meninas? Acho que eu posso chamar vocês de meninas, né? Somos Eu sou da todas. UFSC. Sou de Santa Catarina, da UFSC. Ah, tá. É que antes nas primeiras edições do SEMEAGE, eles só deixavam, né, os líderes das sessões, e tal, o pessoal que era os alunos da USP, né? Por isso que eu perguntei. Mas que bom que agora a gente está abrindo o leque, né? Prazer muito bom. conhecê-las. Também não vou me Prazer, divulgar, não. Também, prazer né? também. Jesuína, já que tu falou de pessoas que tu conhece, também queria agradecer a presença da Liana, tá? Que enfim, que conheço pessoalmente aqui, né, da URGS, então já trocamos várias figurinhas, né, Liana? Então vamos ver aí como é que a gente pode se Isso, ajudar nessa isso aí. sessão. Mas não quero me delongar muito para que a gente não perca aí os pontos de horário de cada um. Então vamos em frente. Professora Rosana, como você prefere? Você quer que eu coloque os vídeos? Compartilhe a tela, coloque os vídeos?
Tá, eu vou Sim, colocar. a sessão que a gente fez, né, Jesuína, era assim, colocava o vídeo do primeiro, aí depois a gente fazia um Tá, comentário. E assim, né, até o tá, encerramento, que aí todos poderiam comentar. beleza. Só me confirma qual é o primeiro que você tem na lista, porque cada vez que eu entro aqui no site, ele muda a ordem dos artigos, e aí eu não sei qual é o primeiro. Ai, meu microfone estava mutado. Quer que eu olhe aqui, Rosana? Tá. Eu estou olhando também. É que eu já estou olhando direto aqui na nossa área de líderes, que fica mais fácil, porque lá não muda, né? São de 8h30. Eu vou te passar a ordem de todos, pode ser, Dayana? É Dayana ou é Daiane? Deixa eu olhar aqui. É Dayana. Pode Dayana, eu ser falei sim, pode certo. ser. Eu Pode estava com o ser? microfone Já fechado estou também, também falando olhando. aqui. Estou olhando, mas acho que Pronto. passa, Jesuína. Quer passar? Pronto. O primeiro é as práticas e discursos de prevenção e combate do assédio moral, o que está aqui. Tá, Depois, a gestão que não ousa dizer seu nome. tá. Em seguida, trabalho remoto e síndrome de burnout. Uhum. E, por último, estresse ocupacional. É assim que está a Beleza. ordem no, Tá. no nosso link de líder, né? De bem-estar e Tá. mal-estar que aparece para a gente. Eu não sei se está o mesmo naquela lista que nós recebemos. Tá, eu vou colocar então o vídeo e vocês só me confirmam se o áudio tá bom, porque na outra sessão que eu fui o meu áudio não funcionou de jeito nenhum. Aí vamos ver aqui, eu já compartilho, só um pouquinho. Olá, saudações. Vocês conseguiram ouvir? Sim? Tá, então deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tiago Nunes, do programa de doutorado e mestrado em administração da Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vou apresentar o trabalho intitulado As Práticas e Discursos de Prevenção e Combate ao Assédio Moral nos Programas de Pós-Graduação estrito sensu de uma universidade brasileira. Ressalto que este artigo é fruto de um projeto maior. O assédio moral no trabalho aparece como um fenômeno complexo e, nas últimas décadas, sendo discutido nas mídias, na academia e nas pesquisas. Embora a maior parte das pesquisas sobre o tema aborde a relação interpessoal agressor e vítima, as situações hostis ocorrem dentro do ambiente laboral. Desta forma, a organização se torna corresponsável pela ocorrência ou inibição. Ou seja, o assédio moral vai muito além da perspectiva individual, trabalha com elementos grupais, organizacionais e culturais. O meio acadêmico e de pesquisa de pós-graduação, segundo a literatura, apresenta só oferta de concorrência do assédio moral, um espaço que apresenta traços culturais presentes em muitas outras organizações, como a impunidade, questões grupais, as diferenças entre categorias, entre novos e antigos, cobranças e pressões, a busca incansável pela produtividade, a competitividade, defesas de egos e vaidades. Nesse sentido, a falta ou deficitária prática de prevenção e combate por parte da coordenação ou instituição podem provocar um ambiente propício para as práticas hostis, né, e provocando a saída de docentes, de futuros docentes da pós-graduação, além do adoecimento e da degradação do ambiente. Portanto, é preciso entender de que forma os gestores da pós-graduação ou universidade agem em relação
a realização de um diagnóstico organizacional para prevenir, intervir e combater as violências e os assédios dentro dela. Não somente realizar discursos ou esperar que as situações se acalmem com o tempo, uma vez que pode levar ao adoecimento dos docentes, discentes, além do abandono dos estudos ou do trabalho na pós-graduação. Quanto ao método, foi uma pesquisa qualitativa e descritiva. O público foi docentes e discentes vinculados aos programas de pós-graduação da universidade analisada. Utilizou-se um questionário com perguntas fechadas para descrição dos participantes e aberta para as informações necessárias para responder aos objetivos. E também foi realizado entrevistas para aprofundamento desses dados. Utilizou-se análise de conteúdo para análise das informações e o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. Os dados apresentam maior participação das mulheres no questionário online e entrevistas, além de um público maior de discentes. Quanto ao posicionamento do programa contra as práticas antiéticas ou violentas ou de assédio, 20,9% falaram que o programa se posicionou, mas esse posicionamento está mais relacionado à pesquisa, aos aspectos éticos, do que às violências e outros temas em si. Regulamentos e normas, por exemplo, né? Já nas reuniões discentes são quando esses assuntos tomam pauta. Já 60,8% falam que não tem um posicionamento, que não teve esse posicionamento com relação ao assédio, a práticas antiéticas, à violência, né? Ou até, por exemplo, à saúde mental. Porque essas situações de violência, de assédio, partem pela própria coordenação, ou porque já estão naturalizadas algumas práticas. No artigo, algumas respostas ressaltam a realidade de muitos programas de pós em relação ao tema, como, por exemplo, se o caso vem à tona, o programa se posiciona, ou só está no papel o posicionamento. Então, este posicionamento geralmente fica mais no discurso, como uma forma de falar, nós estamos fazendo algo. Porém, o que se encontra em muitos casos é a falta de ação e proteção do elo mais forte, no caso de docentes, geralmente culpabilizando a vítima nas situações ocorridas em situações de exposição, ou de reduzir e naturalizar a situação, né, onde é aquela orientação para os discentes, principalmente, que você deve fazer tudo para manter uma boa relação com o seu orientador. O seu orientador tem sempre a razão, né? Colocando, nestes casos, a culpa e a pressão no elo mais fraco da relação, no caso, os discentes. Foi também questionado sobre as medidas de prevenção e combate ao assédio moral, que podem ser no aspecto individual, quanto organizacional e cultural. No campo individual, as questões estão mais vinculadas à cooperação, às práticas éticas de educação, respeito, à manifestação em relação à vivência da violência, à fala e à denúncia. Ou seja, a maior parte dos relatos vai além do assédio em si, refletem sobre o comportamento e princípios éticos. No aspecto organizacional e cultural, a discussão e divulgação sobre assédio, a verificação dos casos e punição, os setores para denunciar os casos, e na pós-graduação, a mudança das exigências de pontuação e produção dos órgãos reguladores e outros elementos que foram os itens mais identificados pelos participantes. Então, essa discussão e informação sobre o assédio moral são passos importantes para reduzir a violência, fazendo que o indivíduo conheça o que é de fato assédio, suas características, consequências e onde e como denunciar. Em consonância a isso, a punição ela precisa ser realizada. Contudo, sabemos que pode existir um corporativismo elevado dentro das universidades, principalmente aqui que você faz parte. E com isso, a impunidade ocorre, as situações continuam, o que deixa todo o sistema em questionamento, principalmente para os discentes que são o elo mais fraco. Ficou constatado que existe um posicionamento limitado dos programas em relação aos aspectos éticos, a violência e demais assuntos considerados tabus. O posicionamento, segundo os participantes, fica apenas no papel e no discurso propriamente dito. Tal situação não é isolada, né? Os discursos de vamos mudar e resolver são frequentemente proferidos nas mais diversas organizações.
Deve-se pensar, então, no contexto da pós-graduação, na construção de medidas que possam amenizar as situações vivenciadas por todos e a valorização do indivíduo. Essas medidas, ações ou políticas vão além da discussão e divulgação sobre o tema. Elas perpassam também sobre uma efetiva verificação dos casos de corrupção com o devido, as mudanças nas próprias estruturas, seja da pós-graduação, da CAPES. Então, a discussão dos temas sensíveis, como as violências, os assédios, embora consideradas tabus, deve ser discutida ao longo do curso, para que comportamentos não aceitáveis sejam prevenidos e corrigidos. Assim como a saúde mental deve ser pauta constante na discussão e orientação por parte da instituição dos programas de pós-graduação, de modo a garantir um ambiente mais saudável para todos. Então, agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas e questionamentos. Certo, muito obrigada, Desculpa, né? desculpa, Rosana. Gente, Rosana, Pode falar ainda. eu vou só dar um apoio hoje para Rosana, porque a gente está dividindo as nossas mesas de hoje, né, Rosana? Estamos. Lidiane e Daiane, são duas coisas que eu gostaria de ver. São 8 minutos a cada trabalho, né? Isso que nos passaram. Vocês calculam o tempo para a gente, Sim. Uhum. certo? E o professor Tiago, ele estava em trânsito, estava dirigindo, me mandou uma mensagem agora. Eu não sei se ele vai poder falar. Se ele não puder, a gente pode deixar os 8 minutos dele para o final. Oi, eu posso falar sim, não tem problema. Ah, vai poder? Então pronto. Então, Eu ótimo. estava estranhando que estava só a fotinho, eu digo, bom, né? Desculpa, eu só não posso ligar a câmera que está meio complicado. Não, tranquilo. Então, eu acho que assim, vou abrir então a fala, agradecendo o trabalho, né? Acho que a temática ela é sempre muito atual, relevante quando a gente pensa em assédio, né? E assédio moral, né? Pensando também no meio acadêmico. E o que eu pontuei aqui, né? E Jesuína e demais que quiserem colaborar também sintam-se à vontade, porque esse trabalho ele é sempre conjunto, tá bom? Assim, a gente está, né? Estamos juntos aqui. Tiago, primeiro que eu assim, eu olhei tua literatura, claro, são 13 páginas, a gente sabe que não dá para fazer milagre em 13 páginas, ainda mais com um assunto extenso como é assédio, né? Assédio meio acadêmico. E eu vi tua literatura que tu usou, que é uma literatura pertinente também ao tema. Fiquei pensando, né? Gostei também que tu usou a Sara Ahmed. Eu tenho lido a Sara Ahmed, ela tem um trabalho não só com assédio, mas também com diversidade, né? Ela vai dizer o argumento da Sara Ahmed, enfim, ela é migrante, ela tem várias temáticas que ela aborda e ela fala um pouco quanto que a diversidade, e aí eu vou dizer não só a diversidade, mas a questão de assédio, a questão de ética, o quanto que ela aparece muito no papel, né, que é isso que tu está trazendo no teu trabalho, o quanto que está ali registrado, não podemos assediar, temos que ser diversos, né, temos que ter condutas éticas, né, e o quanto que efetivamente na prática a gente vai enxergar isso, né. Então, eu acho que o que me veio de te falar, que é o quanto que parece que essa temática do assédio, ela não está isolada, essa faz parte de um fenômeno muito maior, né? Então, eu falei, né, citei gênero, diversidade, ética, tudo, né? Eu acho que a gente tá no combo, vamos dizer assim, de pensar que está no papel e não está na prática, né? Na prática, na ação, né? Também fiquei pensando um pouco, Thiago, né? Porque tu citou a Cadipane, né? Eloane, né? Enfim. E também tem uma autora, né, da FGV que fala muito de assédio, que é a Marister, né? Marister de Freitas. E ela tem muita literatura sobre isso, assim. Ela se debruçou bastante, são coisas interessantes que eu li na minha época, digamos, de doutorado. E acho que pode ser útil para ti, né? Acho que pode te ajudar na tua caminhada. Também fiquei pensando um pouco, né, porque tu fala de assédio, né, e tal, mas eu acho que também é um pouco complicado, não vou dizer que é complicado, mas acho que fica de sugestão, porque se a gente fala de assédio, a gente está falando de uma forma de violência, né, e que é uma forma de violência, muitas vezes também no campo do simbólico, né, assim, ela é real, ela acontece, ela tem efeitos, né, efeitos objetivos na realidade, né,
mas ela também se dá nesse campo simbólico, aí a gente pode ir para Bourdieu, enfim, para outros autores, no campo do simbólico, por quê? Porque tem uma ideia de um hábitos, né? Da ideia de uma reprodução dessa violência. Porque aí fica a pergunta, como é que se perpetua? Né? Ah, ninguém faz nada, são ações isoladas. Por que isso? Quando a gente não resolve, quando a gente não fala, a tendência é que isso se reproduza. Né? Então, por isso que, por exemplo, por que a Alemanha sempre faz questão de lembrar do Holocausto? Porque ela morre de medo que se repita. Né? E a gente está vendo o quanto pode se repetir, né? Basta ver Israel aí e a Palestina, né? O quanto que, quando não se resolve, repete, né? Então, assim, fiquei pensando o quanto talvez o teu trabalho possa acrescentar também a questão do âmbito da violência, tá? Não sei se faz sentido para ti, mas fica aqui. E, por fim, eu já trabalhei com análise de conteúdo, eu vi que tu está usando essa metodologia, esse método, e tu faz um mix, né, de questionário com entrevista. Assim, a análise de conteúdo que eu conheço mais é da Bardin, que é um clássico, enfim, que já, né, desde a década de 70, né, que se usa. E a Bardin, ela vai ter ela faz uma distinção entre quando é mais quant, vamos dizer, com dados mais descritivos, ela vai fazer uma frequência de palavras, por exemplo, quantas vezes aquela palavra foi citada, e aí ela se torna uma palavra-chave, por exemplo, apareceu muito violência, apareceu muito, que seria um método de análise, né? E na parte quali, que seria, digamos, a semântica, né, o que está, né, o significado, a semântica do que está sendo dito ali, né, de forma qualitativa, né, e não de contagem de palavras, ela também propõe uma categorização, né, então de categorias que vão se abrindo a partir daquilo que tu encontrou no campo, né, no teu corpus, né, no teu corpus de pesquisa, né, de achados. E aí eu vi que tu, não sei, né, eu dei uma olhada aqui no artigo de novo agora, e eu vi que tu só fez uma categoria, né? E assim, a análise de conteúdo ela se prestaria a ter mais de uma, pelo menos, né? Para ser uma análise de conteúdo no rigor que se exige, assim, né? Mas, enfim, queria te ouvir um pouquinho, né? Essa minha colaboração, também os demais que quiserem falar, fiquem à vontade. Bom, não sei se alguém vai falar, então estava esperando. Eu tenho, né, devido às questões, aquelas justificativas normais, né? Devido à limitação das páginas, eu até tenho duas versões desse artigo, professor. Né? Uma versão que eu mandei para o CMEAD e uma versão que eu já tenho preparada já para mandar para uma revista em específico, né? Nessa área da educação, da educação superior, né? E nessa versão tem sim, né, uma ampliação mais da literatura, uma explicação um pouco melhor do método, né, alguns outros detalhes, e principalmente nessa questão da análise. Né? Conheço o trabalho da Maria Esther de Freitas, né? Ela lançou um livro com a Eloane, com a Margarida, isso em 2008, né, que foi o nosso grande livro norteador em relação ao assédio. E aí depois ela deu até uma, digamos, uma baixa nessa produção, né? Ela deixou a bola para o Eloane e para a Margarida, que infelizmente nos deixou ano passado. Mas aí tem, né? Tem ali os trabalhos delas já e de outros tantos também que discutem essa parte da educação superior. Até o do Bourdieu, né? Eu utilizei, não neste trabalho, mas utilizei ele na minha tese, porque ele até tem um livro, agora não me vem o nome na cabeça, que trabalha essa parte também da educação superior, né, dessas questões de dominação, das questões de ideologia. Né? E isso na minha tese, onde eu misturei outras pesquisas, né, a cultura com o assédio, encaixou extremamente bem. Né? Nesse artigo em específico eu não coloquei, mas, né, acredito que pode ser, como você falou, uma boa ideia, né, de trabalhar um pouco mais nessa perspectiva também, né, inserir ele, né, no trabalho. E na parte da análise, né, em específico do médico, a questão das frequências, eu gosto de utilizar isso também. Né? Eu tenho na versão estendida algo relacionado a isso, para trazer as frequências, determinadas práticas, determinadas falas dos participantes. Né?
Infelizmente, eu tive que cortar algumas coisas até para deixar outras com um volume maior que fosse mais explicativo. E até esse artigo, ele faz parte de um projeto maior. Fiz uma pesquisa dentro da pós-graduação, né, com diversos programas, né, de uma universidade do interior do Paraná. E acredito que, né, após essa conversa, até ver os pareceres também dos avaliadores que eu verifiquei, eu vou pegar outros trechos que também dá uma amplitude maior para entender também esse contexto, né? Como você comentou, da própria pós-graduação, da própria universidade, né? Essas questões, vamos colocar assim, culturais, né? Da própria história, das próprias práticas que tem dentro dessas instituições em relação a essas questões de violência, de falta de ética, de questão de diversidade, né? Porque falar do assédio, a gente não está falando somente do assédio, né? Estamos falando de saúde mental, de ética, valores, diversidade, discriminação, sexualidade, é muito amplo, né? E se eu for focar em alguma vertente, E desculpa né? te interromper, Thiago, mas também de uma reprodução disso, né? Talvez por que se reproduz, né? Por que se reproduz, né? Talvez. Mas enfim, não quero me estender porque a gente já estourou o tempo aí, mas vou te deixar tu terminar tua fala. Não, mas é isso, assim, né? Depende da vertente que eu posso trabalhar. Posso trabalhar discriminação com assédio, sexualidade com assédio, né? Então, eu tento não pegar uma abordagem específica, né? Já fiz isso em outros trabalhos, que a ideia é pegar algo mais amplo, né? E aí discorrer um pouco mais sobre essa parte mais geral, ampliada, né? Não sei, eu acho que é isso. Certo, Thiago. Obrigada, né? Enfim, trocamos qualquer coisa, trocamos mais figurinhas depois, né? A gente conversa mais. Mas para a gente não perder no tempo, vamos seguir, né, meninas? Para o segundo artigo. Professoras, esse segundo artigo, ele passa 40 segundos dos 8 minutos. Tem problema? Não? Bom, evidentemente que não. Então tá. Vamos lá, compartilhar minha tela. Que descreve nas mídias sociais. Tá um pouco baixo só. Peraí. De gestão do trabalho dos usuários, sobretudo daqueles que têm. Acho que é o próprio vídeo. A gestão do trabalho é exercida pela empresa proprietária da rede social por meio das estratégias de governança. Para demonstrar a validade do argumento, eu recorri a estas pesquisas empíricas, dela, feitas com criadores de conteúdo e influenciadores digitais, para analisar como eles trabalham em reação e em resposta aos estímulos da governança. Isso é importante porque não é raro pesquisas, mesmo em administração, analisarem fenômenos em mídias sociais, problematizando as ações dos indivíduos e grupos envolvidos na comunicação, sem levar em conta que esses fenômenos não acontecem no vácuo ou em espaços neutros da interação, e sim em espaços digitais de empresas privadas que definem o que pode acontecer nessas mídias, com o objetivo de extrair valor das interações que lá ocorrem. Esse ensaio foi criado diante da ausência de literatura sobre a gestão dos trabalhadores por mídias sociais. De um lado, a administração, a economia, marketing e publicidade mostram que as plataformas são negócios voltados ao mundo. Já cientistas sociais, pesquisadores de comunicação, digital, classificam os criadores de conteúdo, mesmo remunerados, como trabalhadores por plataformas. Mas nenhuma dessas áreas se preocupa com a gestão do trabalho desses indivíduos. A gestão é imprescindível para coordenar e dirigir a coletividade, para atender aos objetivos e metas de um negócio. Vamos às representações gráficas do ensaio. A empresa proprietária é aquela que investe capital
emprega mão de obra, se estrutura formalmente para criar e controlar a sua infraestrutura digital. Então, capturar e transformar em mercadoria aquilo que é criado pelos usuários. Essa infraestrutura é a plataforma, um espaço de ação social programável por algoritmos. No caso que eu examino, plataformas de mídia social é aquela que se caracteriza por compartilhamento de conteúdo criado pelo usuário, comunicação pública e conexão interpessoal. Nesse espaço de ação social, o negócio consiste em atrair anunciantes interessados em se beneficiar dos dados deixados pelos usuários. Portanto, o usuário é quem produz o que a plataforma converte em produto vendável. Por isso, autores consideram que o trabalho é terceirizado por cooptação para os usuários. O produto não é o conteúdo, nem o espaço publicitário simplesmente, e sim o acesso às informações fornecidas pelos dados dos usuários. Porque o anunciante determina o perfil de pessoas que a propaganda vai atingir. Ele pode escolher o estado, a cidade, o gênero, a faixa etária, os hábitos de uso, que indicam classe social, padrões de consumo, preferências, etc. Isso é, tudo aquilo que a gente informa ao se inscrever para usar uma mídia social, mas tudo que nós deixamos registrados no nosso comportamento online. Por isso, autores dizem que o que está sendo extraído e vendido são os nossos dados. Para a plataforma, o que diferencia individualmente um usuário do outro é a produtividade de dados, o que é muito variável, desde os que apenas olham o conteúdo dos outros, passando por quem posta só para a família e amigos, até quem cria com a intenção de atrair um público que ganha fama digital. Esses são os criadores de conteúdo. A superprodutividade de dados consiste em levar outras pessoas a permanecerem na plataforma produzindo dados. Esses criadores, então, conseguem monetizar atividades. Essas definições até aqui, embora eu tenha organizado e desenhado, elas estão na literatura. Minha proposta é considerar que a gestão do trabalho dos criadores é exercida por meio das estratégias de governança. Se dirige os criadores por comportamentos, atividades e ações os valores, interesses e objetivos do negócio. Ela faz isso incentivando a expectativa de recompensa futura com o aumento da visibilidade e provocando o temor de punição com a ameaça de invisibilidade. A gente vai entender melhor as 3 estratégias de governança. A primeira é a implementação, que estabelece padrões, diretrizes, políticas e regras, como a duração máxima do vídeo, tamanho de fotos, assuntos e imagens proibidas. O programa educativo serve para disciplinar, educar e orientar, sem dar ordens diretas, e sim sugerindo melhores práticas, como linguagem, estética, frequência de postagens, ações de engajamento com o público. A curadoria categoriza e ordena os conteúdos que ficam visíveis para o público. Por exemplo, as listas de vídeos recomendados pelo YouTube e os feeds do Facebook. Os algoritmos são programados para selecionar o que mais tem potencial de audiência e é amigável com o anunciante. E o que não tem essas qualidades não é impulsionado. Outro critério para a curadoria impulsionar a visibilidade é a regularidade e a constância da comunicação do criador, além do número de seguidores. Isso beneficia os criadores com uma conduta mais assídua e regular, como de funcionários padrão, e incentivos sobre o trabalho. Na tentativa de tentar entender e se antecipar a curadoria, os criadores se unem para compartilhar experiências, criar suposições e estratégias de otimização do conteúdo para ser beneficiado pelo algoritmo. Na base da tentativa e erro e de comparações, eles imaginam qual tipo de conteúdo a curadoria vai favorecer. Então, guiam as suas criações de acordo com esse imaginário. A moderação serve como ferramenta de disciplina. Ela remove, bane ou desmonetiza conteúdos e criadores que desrespeitam a regulamentação, que é a primeira estratégia de governança do Brasil.
A moderação também pune aqueles que usam práticas de otimização da visibilidade combinadas com as plataformas, como softwares robôs que executam ações, fazendas de cliques e grupos de criadores formados para curtir e comentar o conteúdo novo. Como a remuneração do influencer depende da urgência que ele atrai, é comum transitar entre limite as práticas de visibilidade permitidas e as proibidas. Os criadores também fazem automoderação, que significa evitar palavras que servem negativo à moderação da plataforma. E também bloqueiam os comentários, já que o autor do conteúdo pode ser punido se receber mensagens com temas ou linguagens impróprias. De volta à figura, então. As práticas, a linguagem, o estilo, a estética dos influenciadores não surgem por simples vontade e criatividade deles, sim da relação deles com a gestão do trabalho exercida pela governança. E isso se torna modelo dos aspirantes que, antes mesmo de se tornarem habilitados à remuneração, vão precisar trabalhar muito, gratuitamente, seguindo as práticas forjadas pela governança, em um ciclo de suprimento de trabalho terceirizado, não remunerado, e desde o começo, sob a gestão da plataforma. Não, Liana, não foi enfim, só assim a questão do vídeo que estava um pouco baixo, então para escutar foi um pouquinho mais difícil, né? Até fechei a câmera para poder me esticar aqui, mas eu já tinha olhado teu trabalho, enfim, né? Já conheço um pouco também da tua temática, né? De estudo, e eu acho que é um trabalho também, de novo, abro a palavra também não só a mim, mas Jesuína e demais que queiram fazer perguntas ou colaborações, enfim. Mas fiquei pensando aqui várias coisas. Primeiro, a complexidade do tema que tu está querendo abordar, porque ele é um tema novo, né? Digamos, ele, né? Eu vou até te dizer assim que eu nem sei se eu consigo, entre aspas, te ajudar, porque eu também estou tentando entender como é que esse papel das plataformas e o papel dos influenciadores e também isso que tu traz, né, muito marcado da questão da mercadoria, né? O que está sendo realmente vendido, né? Que também, dependendo da lente que tu vai utilizar, né, do autor ou da corrente, tu vai encontrar respostas talvez distintas, né? Me lembrou quando fala mercadoria, lembra muito Marx, né? Não tem como não pensar nele, né? Pensado, né, o que se vende, né? O que está sendo colocado ali. E fiquei pensando um pouco, Taliana, aqui uma reflexão, né? Acho que tem uma complexidade muito grande, acho que tu traz um esquema. Eu, inclusive, acho que é alguma coisa que eu vou ter que até ler de novo, sabe, Liana, para poder mastigar melhor e conseguir digerir melhor, tá? Então, acho que eu não vou conseguir, em 8 minutos, fazer um milagre aqui. Mas eu fiquei pensando um pouco que tu trouxe, né? Tu falou do prosumer, tu sabe que eu trabalhei com isso na minha tese. E eu fiquei pensando um pouco, me veio, né, enquanto eu te escutava, a questão de como destravar esse potencial, né, esse potencial do usuário, porque eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né, porque o real está desvalorizado, né, então vou botar dólar uma vez euro. A pergunta de $1 milhão, né, assim, como destravar esse potencial, porque tu traz isso, né, como manter ele assíduo, produzindo, me lembrou um pouco o que eu encontrei, e aí não quero falar da minha tese para não ser pedante, chata aqui, mas era um pouco isso, eu trabalhei com uma empresa que ela queria constantemente que os usuários que compravam o conteúdo dela, que eles seguissem colaborando gratuitamente, então eles usavam de gamificação, eles usavam de várias estratégias para fazer o giro, né? Para fazer o circuito, né? Por isso que eu pensei em mercadoria capital, né? Porque é para fazer esse circuito que tem que ser cada vez mais rápido, né? Como se a rodinha ela não pode mais ser grande, ela tem que ser cada vez menor porque no capital para girar mais e girar mais frequência, né? Até um ponto do absurdo, né? Até o ponto do nível do absurdo,
que aí já podemos até entrar em burnout, em ansiedade, em loucura, em todas essas temáticas. Então, a minha contribuição seria, porque o que é destravar o potencial? É como fazer algo que tem um potencial que era meramente político, vamos dizer assim. Por exemplo, me vem um exemplo do Uber, né? O que foi o Uber, né? O que ele fez? Carona sempre existiu, né, pessoal? Dar carona para alguém. Sempre existiu, isso não é uma coisa nova. Mas era algo que tinha apenas um potencial político, das trocas afetivas, de uma amizade, de uma confiança. O que o Uber faz? Ele pega essa confiança e ele transforma em econômico, né? Ele tira ele sai desse potencial político, afetivo, de comunidade e de uma confiança, dizendo: ah, não, Liana, tu vai para o mesmo lado que eu te dou uma carona, né? E transforma em econômico, né? E aí cria, digamos, rankings de reputação, de confiança para dizer que aquele carro eu posso pegar porque ele não vai me sequestrar, né? E tem um preço para isso, né? Um preço, né, dado por uma precificação em dinheiro, né? Então eu fiquei pensando quanto que se destravar esse potencial, de novo, acho que essa é uma sacada do que é político e vira econômico e também como manter esse giro. Eu acho como que a gente mantém esse giro. Não sei se isso te ajuda, né? Esse giro do usuário ali constantemente, né? E por fim, tu traz uma palavra que eu acho que é uma palavra que talvez na tua apresentação que me saltou, né? Que é porque tu traz uma ideia de uma disciplina. E essa palavra uma disciplina, e essa palavra, né, esse conceito, ele tem vários outros dentro, né? É de uma disciplinar ou disciplina. Eu acho que tem algo que pode, não sei, não me veio isso, mas eu acho que era essa minha colaboração. Vou ter que ler de novo, tá, Liana? Vou ter que estudar, tá? Vou ter que estudar. Mas era isso. Jesuína, não sei se tu quer fazer uma colaboração, contribuição. Sim, bem no sentido que você foi, né, Liana? Não é minha área de trabalho, mas eu acho que tem uma coisa que, quando a gente vai avaliar algum trabalho, que é o lado de quem não é da área, o estranhamento, né? Que às vezes traz para a gente algo meio fora da casinha, vamos dizer assim. Duas coisas, eu vou ser bem breve. Uma, quando a Rosana traz a questão da disciplina, essa me lembra muito da questão do poder disciplinador, né? Quem trabalha muito isso é o Foucault, né? Acho que dá para a gente entrar, acho que o seu trabalho ele tem um potencial para entrar aí nesse processo. E a outra seria uma pergunta para eu poder conversar com você sobre essa pergunta. Meninas, a gente já estourou os 8 minutos? Não. Estamos lá, estamos perto. Ainda não, tem mais um tempinho. Ah, eu não sei se você viu, porque eu tenho um ensaio teórico da minha tese, que eu fiz há muitos custos, né? A tese sempre há muito custo, né, gente? Não sei se existe alguma tese que foi assim, tranquilinha, maravilhosa. E para tal, eu recebi uma dica, eu não sei se você conhece, que muita gente conhece esse professor, que vai ser até o coordenador geral agora de estudos organizacionais da Ampad, que é o professor Alexandre Carriere, né? Professor de teorias críticas e tal. E aí a gente, lá na UFMG, a gente recebeu algumas indicações e tal, e tem 3 artigos que eles são uma sequência. Como fazer ensaio teórico 1, depois como fazer ensaio teórico 2, não sei se você conhece, você conhece? Pronto. Eu acho que talvez te ajudaria a estruturar, porque é isso que a Rosana, assim, eu tive a mesma sensação que a Rosana falou. É um tema amplo, é um tema de difícil abordagem, uma vez que a literatura a gente vai ter que ir catando em outros lugares para poder dizer, olha, essa literatura encaixa nessa temática. Então, talvez seguir um pouco daquilo, do que diz como é que a gente faz esse ensaio teórico. E nas suas considerações finais, eu vi que você foi buscando, né? Olha, a gente está aqui as considerações do que a gente está conseguindo perceber a partir dessa abordagem inicial que nós fizemos. Mas eu acho que vale a pena fazer, porque quando você faz aquele gráfico daquele triângulo, né? Que mostra quais são o tripé de formação ali, como é que as coisas funcionam, eu acho que é ali que está o pulo do gato do seu trabalho e como ele poderia contribuir lá nas considerações finais de uma maneira mais efetiva. Porque foi ontem, Rosana, pelo amor de Deus, gente, eu estou meio que trabalhando 24 horas, já estou meio sem dia, assim.
Mas teve uma sessão que nós estávamos que eu acho sempre muito interessante nas sessões de administração, especificamente, que tem mais gente da administração especificamente, que as pessoas falam, a gente está nas ciências sociais aplicadas, tem que fazer alguma coisa aplicada, né? Gente, a gente também precisa de teoria, porque para a gente aplicar as coisas na prática, nós precisamos desse pensamento crítico, pensante, né? A teoria para nos dar essa base. E os ensaios teóricos, eles são muito bons nesse sentido, né? Da gente estar ali abordando. E por fim, para finalizar, uma outra coisa que me veio assim, já na introdução, lendo o seu trabalho, quando eu vi governança, e aí eu vi li vários textos do Antunes, da professora Lídia lá do Rio de Janeiro, né, que trabalha também com os estudos marxistas, etc. Muita gente trabalha, né? Mas nós temos aí alguns bem proeminentes, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando numa frase de uma live que ela trouxe, essa professora, e da professora Marilena Chauí também, né? Da própria USP, em que ela diz assim, o que é esse mercado? Né? O mercado está nervoso, o mercado está oscilante, mas o que é este mercado? Então, quando eu li a palavra governança, a governança ela me traz muito esse lugar, né? O que é a governança? Né? Quem é que está ditando essas normas? Por uma coincidência, vamos dizer assim, quando eu fiz o meu mestrado ele é duplo diploma, que eles chamam, né? É mestrado em administração e controladoria. A gente teve uma disciplina de governança, que ela era obrigatória. E aí é meio isso, sabe, Liana? Quem é esse mercado? Quem é essa governança? Né? E aí eu posso depois até te mandar esse texto, que é um texto que eu gosto muito, que é uma breve, o texto chama Breve História da Democracia, onde ela vai trabalhar essa questão do mercado, do capitalismo, essas coisas, que o seu trabalho tem tudo a ver com isso, né? As mídias, as plataformas digitais, elas nascem nesse capitalismo neoliberal, ou financeiro, ou selvagem, os nomes para ele são muitos. Mas quem é essa governança? E o que que ela faz de fato, né? Porque a gente fica aquela mão invisível, que a gente meio que não sabe dizer o que que é, né? Mas na verdade ela está ali pelo interesse do capital, né? Eu nem sei se essa é a sua vertente de pensamento nesse sentido, mas foi o que me veio na cabeça quando eu li seu trabalho há algum tempo atrás e quando eu fui reler ontem para a sessão de hoje. Bom, espero ter ajudado de alguma maneira, porque ensaio teórico é isso. A gente tem sempre muitos insights para dar, porque é uma construção de teoria, né? A construção é ali um pontinho. Ina, a gente está com o tempo estourado. Eu acho assim, Guiana, qualquer coisa a gente vai ter tempo no final, mas eu queria só, se tu tiver um minutinho, né, que tu queira falar algo, tá, pessoal? Bem breve, mas depois a gente pode retomar lá no final. Não, certo, eu quero agradecer. É muito difícil quando a gente faz alguma coisa multidisciplinar e eu sei que é assim mesmo. Então, quanto mais eu me esforço, esse é o segundo ensaio também que eu faço, quanto mais a gente se esforça para tentar conjugar, é benéfico e todas as contribuições também. Eu só queria, uma coisa que eu queria dizer sobre os nossos trabalhos, eu tento encontrar uma linha que amarre tudo, e eu diria que é a invisibilidade. Eu acho que o capital ele precisa da invisibilidade, a invisibilidade do assédio, a invisibilidade do corpo sofrendo, né? Das desigualdades e a invisibilidade do trabalho, o trabalho que se invisibiliza por lazer. Então, ele precisa disso, é por design, essa expansão capitalista que transforma o consumo em trabalho, que transforma o lazer em trabalho, ela é necessária, porque ela vai povoando a vida da gente, os nossos corpos, a nossa saúde mental. Então, e a governança é uma invisibilidade da gestão do trabalho. Enfim, ela tem todas as definições, algumas estão lá, mas, sobretudo, isso, ela governar a nossa vida sem ser visto como tal, como trabalho. Então, é isso, né, que eu gostaria de pontuar apenas. Perfeito, Liana. Não, já me fez pensar várias coisas, mas eu não vou falar agora. Seguimos.
Vou compartilhar a tela aqui. Olá, sou o professor Naldir Vieira, aqui da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, e vou apresentar o trabalho intitulado Trabalho Remoto e Síndrome de Burnout na Percepção de Docentes de Instituição Federal de Ensino Superior. Um trabalho desenvolvido por mim, o professor Aguinaldo Rigucci, como é fruto de um TCC, né? E o TCC é da aluna Tainan Amaral da Silva, e contribuição também da professora Juliana Borges. Esse trabalho se desenvolveu em um contexto, né, de intensificação do trabalho remoto e seus efeitos na saúde mental. E dentre as doenças aí que impactam a saúde mental, nós temos a síndrome de burnout, né, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E ainda, nesse contexto, nós temos os professores, né, como uma das categorias profissionais mais suscetíveis ao burnout. E isso pode ter sido ainda mais impactado com o isolamento social que foi imposto pela Covid-19, já que os professores passaram a desenvolver suas atividades nesse período de modo remoto. Então, o objetivo do trabalho foi analisar a influência do trabalho remoto no desenvolvimento de sintomas característicos da síndrome de burnout em professores da Universidade Alfa, e, no caso de tal influência, identificar os motivadores para o desenvolvimento ou ampliação desta síndrome. O referencial utilizado aí abordou dois tópicos principais, né, um sobre a síndrome de burnout e o outro sobre a síndrome de burnout entre professores universitários. Os procedimentos metodológicos utilizados foi enviado, né, um questionário online a todos os professores efetivos da Universidade Alfa, no total somos 816. Foram abordadas questões, né, sobre o burnout, né, a percepção dos professores a respeito do trabalho remoto, desenvolvimento e ampliação dessa síndrome. E grande parte das perguntas, elas estavam relacionadas, né, a algumas variáveis da síndrome de burnout, tem um total de 20 perguntas, sendo que elas estavam ancoradas, né, por meio de escala Likert, variando de nunca a diariamente, se eles tinham algum daqueles sintomas, isso antes e após o burnout. E o questionário foi aplicado em 2022 e obteve 50 respostas válidas. O questionário enviado foi baseado nas dimensões de Malachi, Burnout e Vettori, MBI, os questionários mais utilizados para estudos sobre síndrome de burnout no trabalho. E ele aborda 4 categorias principais: desgaste psíquico, indolência, culpa e ilusão de trabalho. E aí teve um total de 20 perguntas relacionadas a isso. E as respostas, né, do Google, geradas pelo Google Acadêmico foram transportadas para o software SPSS, onde foi feito, né, tabelas de frequências sobre o perfil dos respondentes, scores médios e classificação atual da síndrome de burnout entre os respondentes. Foi realizado também o teste de aderência, na curva normal dos dados para a determinação da forma conveniente de comparar médias e comparação de médias entre os scores da síndrome de burnout antes e durante a aplicação do ensino da modalidade real. Para a classificação dos scores médios, utilizou-se o critério de Jabelli, que varia de 20 pontos, nenhum indício de burnout, 100 pontos, possibilidade de estar em fase considerável de burnout. Da amostra aí, a caracterização, na maioria tem idade entre 36 e 55 anos, houve uma distribuição quase igual entre sexo feminino e masculino, a grande maioria possui título de doutor, 90% declararam preferir ensino presencial ao ensino remoto. A tabela ainda da caracterização da amostra, né, 40%, né, a grande maioria, acham que é possível atingir os objetivos pedagógicos estabelecidos, porém há muita dificuldade por meio do trabalho remoto. E dentre as dificuldades identificadas durante o trabalho remoto foram destacadas principalmente dificuldade para
interação professor-aluno, dispersão e pouco envolvimento dos discentes, estrutura física institucional inadequada. Mas foram apontados alguns benefícios, porém com frequência menor do que as dificuldades, e dentre eles foi destacado o conhecimento de novos recursos pedagógicos e tecnologia de ensino, maior facilidade para a participação de alunos nas aulas, facilidade para a organização de conteúdos, dentre os outros. 66% afirmaram que o trabalho remoto contribui para o desenvolvimento e intensificação de alguns sintomas característicos da síndrome de burnout. E os fatores relacionados a esse tipo de trabalho que levaram à ampliação do burnout foi destacada a falta de interação social, ausência de horário fixo de trabalho, dificuldade de estabelecimento de rotina, desinteresse do público-alvo, excesso de trabalho, excesso de reuniões, dentre outros. E as médias, né, dos fatores relacionados ao burnout antes e durante o trabalho remoto, verificou-se que em todos, né, houve ampliação dos scores relacionados a esses sintomas após o trabalho remoto. E o maior foi a crença de que poderia fazer mais pelas pessoas assistidas por mim. E as estatísticas do burnout identificou, então, a ampliação dos scores em todos, né, essas diferenças, mínimo, máximo. Então, houve aqui ampliação do mínimo depois do máximo das médias, né, do desvio padrão, considerando o alfa de 0,05, o resultado do teste de média, p-valor menor que A, indica que as médias são diferentes, ou seja, pode-se afirmar que a amostra analisada, a média do score de burnout durante o trabalho remoto é menor do que durante o trabalho remoto. Apesar da incidência de maior... e aí houve alteração, né, nas médias, e algumas categorias que antes tinham maior médias, elas passaram a ter menor do que outras, né? Houve alteração aqui nas dimensões. Antes a maior média era redução pelo trabalho, depois do trabalho remoto, a maior passou a ser desgaste psíquico. Apesar da incidência de um pouco maior dos docentes do gênero feminino, o gênero não apresentou diferença significante de scores acima de burnout entre masculino e feminino, contrariando um pouco alguns estudos anteriores. Obrigado. Estava mutado. Bom, Jesuína, tu começa, depois eu vou na carona. beleza, vamos lá. Naldei, tudo bem, Naldei? Tudo bom, Eu Joselina? queria, eu queria só primeiro fazer uma pergunta antes de fazer algumas pontuações. Você trabalha com esse tema do burnout há algum tempo? Não, na verdade, eu atuo mais na pós-graduação na área de inovação social e tal, mas na graduação eu leciono gestão de recursos humanos 1 e 2 e oriento TCCs, né, dentro dessa área. E essa Uhum. a orientanda, ela optou por esse tema e nós avançamos com a publicação, mas não está dentro da minha agenda de pesquisa principal, não. Tá certo. A gente está sendo agraciada, né, Rosana, por alguns trabalhos da graduação que são bem promissores, né? A gente tem visto isso. Numa outra sessão, a gente teve um trabalho tão robusto que a gente estava todo mundo. É na graduação mesmo? Né? Assim, foi uma grata surpresa. Bom, eu te perguntei isso porque já tem alguns anos que eu estou com um projeto de saúde e adoecimento no trabalho, e aí eu estudo a saúde e adoecimento, né, na sua perspectiva mais ampla, certo? E uma das perspectivas é via burnout, né? E aí, quando eu fiz esse trabalho, eu disse, peraí, mas é um trabalho. Agora eu estou sabendo, depois do vídeo, eu estou sabendo que é um trabalho da graduação em que você, né, como orientador, ajudou a construir. Bom, então eu vou fazer algumas colocações aqui para que a gente talvez ajude, né, a melhorar o seu trabalho, e aí você consiga publicar junto com a orientanda numa revista, né, fazer uma publicação permanente, como a gente chama.
eu senti falta dos clássicos do burnout, certo? É, você tá em qual universidade, Naldei? Federal dos Olhos de Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ah, tá em Minas, né? E aí você cita meu orientador e meu grande amigo, o professor Diogo Elau e a professora Kelly Paiva, né? E eu vi que eles estão sendo muito citados no seu trabalho e tal. Bom, a gente tem uma questão que, assim, quem são os autores de teoria, quem são os pesquisadores que usam a teoria para aplicar, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso, porque você usa Malachi, que é uma referência. Hoje a gente não tem nenhum outro inventário como o da Malachi. O inventário da Malachi, ele é composto por três, né? São três bases: despersonalização, realização pessoal. Ai, meu Deus, tinha que esquecer uma, eu sou dessas, né? Mas, enfim, são três bases que estão ali extremamente conhecidas no inventário da Malachi. E aí, no seu referencial teórico, a Malachi praticamente não aparece, né? Você precisa rever isso, até porque a gente tem essa exigência acadêmica, e eu te entendo, viu, na UDI, porque vira e mexe eu tenho que fazer umas revisões nos meus trabalhos, porque a gente tem essa exigência, tem que trazer autores atuais. Você traz porque o trabalho da Malachi da década de 80, né? Eles vêm trazer autores atuais, não sei o quê. Mas a gente não pode fugir dos clássicos, nesse caso, né? Porque foi ela que inventou, ela é a grande pessoa ali da teoria. E aí, citar a teoria dela a partir de um pesquisador que estuda, que tem vários artigos publicados, é meio um pecado, né? No ponto de vista meio da academia mesmo, né? Então, assim, você precisa trazer Malachi, você precisa explicar um pouco como é que foi construído essa aplicação do questionário, né? Eu sei que você usou o inventário da Malachi, mas metodologicamente, a gente precisa amarrar alguns pontos. Por exemplo, e aí você me corrija, pelo amor de Deus, né, se eu estiver enganada. Quando você diz assim, a gente tinha uma população de 800 e tantos, não é isso? 800 e alguma coisa, e só 50 retornaram. E aí essa talvez seja a parte boa da gente trabalhar com a Antiquali, né? Que cálculo amostral foi esse? Como é que ele funcionou? 50 questionários são válidos, né? Qual foi o cálculo? Foi de 95,5, 90, 10, né? 99,1? Qual o cálculo amostral utilizado para essa pesquisa para a gente dizer que 50 de fato é válido, né, nesse processo? Acho que tem algumas questõezinhas metodológicas ali para você ajustar, mas essa para mim seria a que está pegando, talvez, assim, para a gente fazer uma análise mais robusta. E daí, veja, quando a gente vai trabalhar a parte quantitativa, eu sempre acho muito interessante, porque eu sou da psicologia, né? Eu sou graduada em psicologia. E a quant, ela é muito fixa, né? Ela dá ali, a gente tem que seguir parâmetros, o alfa combra que precisa ser assim, né? A partir daqui já não é muito bom e tal. E aí eu fiquei me perguntando assim, poxa, mas se eram 800, vou fechar aqui nos 800 só para ficar o cálculo interessante. E ela, né, a sua orientada conseguiu só 50. O quanto que isso de fato representa essa amostra, né? E aí, talvez por isso, Naldeia, aqui é uma inferência, tá? Talvez por isso você não encontrou diferenças gritantes de média, nem diferenças ali, né, de como era antes, como era depois, no seu trabalho. Porque talvez 50 tornou. É uma inferência, porque, como eu estou dizendo, a gente tem um número pequeno em termos quantitativos, né? Aquele 50 se tornou um número homogêneo dentro da amostra que a gente não conseguiu fazer essa análise de qual seria realmente, né, como é que ficaria essa diferença. Bom, a gente pode trocar figurinhas depois, né? Eu tenho alguns artigos publicados sobre burnout, mas, assim, de um modo geral, acho que é mais ou menos esses pontinhos que eu acho que a gente precisa conversar, e eu queria te ouvir, não sei se a Rosana quer falar primeiro, antes, Eu acho que ele pode responder até para a gente não se passar no tempo. Sim, sim, essa questão do referencial foi até apontado pelos avaliadores, né, de utilizar mais pesquisadores mesmo seminais, eu acho que é uma limitação.
E a questão da quantidade, né? Que é uma questão que a gente lida com pesquisa quantitativa, infelizmente, nem sempre nós obtivemos o percentual de respostas esperados, né? E tal, e até tivemos o cuidado de não estabelecer conclusões tipo que esses dados sejam representativos do universo, né? Porque ele não é, né? Até assim, ele corresponde ao que foi respondido pela amostra, né? Que a amostra não é representativa, que é uma limitação deste estudo. E a exceção da questão de gênero, né, que aí caberia um estudo e talvez um quantitativo até mais amplo, né, para a gente fazer essa análise, nós identificamos sim uma diferença grande, né, desses scores quando comparado o antes e o depois. O que nós não identificamos foi essa diferença quando foi separado o gênero, tá? Uhum. É. Uhum. É, assim, mas é preciso colocar o cálculo amostral, né? Até por uma questão mesmo de parâmetro, para você poder dizer assim, olha, a gente não atingiu o cálculo amostral, né? E nas discussões, a gente, sem ser essa pauta, né? De, assim, a cada vez mais repassar, porque essa foi uma das coisas que eu fiz em um dos trabalhos que eu publiquei, né? É, a cada análise de resultado, eu fazia questão de dar ênfase, porque, veja, eu coletei 750 questionários. Desses 750, só 350 ficaram válidos, que é outra coisa também que a gente precisa deixar ali claro, né, no trabalho. Imagina, e aí eu até consegui atingir o cálculo amostral, que era, se eu não estiver enganada, era 309, tá? Mas, de todo modo, eu estava sempre retomando nas minhas discussões, não a questão de generalização, mas uma questão dizendo assim, mesmo essa amostra que está dentro do cálculo, a gente precisa rever por conta que esse resultado deu assim, talvez porque a amostra não é tão grande, né? Se fosse maior, a gente tivesse um resultado mais fidedigno. Então, isso precisa ser discutido no artigo, porque, além de tudo, por conta realmente de não ter tido um número ali que pudesse ser representativo, né? Então, é importante a gente deixar isso claro, talvez a cada discussão, e aí talvez o avaliador, ele disse, não, ok, então a gente vai considerar 50 e 50, dá certo para a gente, com essas conclusões que foram alcançadas aqui, entendeu? Certo, eu agradeço. Certo, a gente já está com o tempo, né, que se esgotou, né? Queria agradecer novamente, né, Naldeir, pela tua apresentação, né, e as trocas aqui. Seguimos para o último artigo? Sim, já vou compartilhar aqui. Olá, hoje vamos apresentar os resultados de uma pesquisa que foi registrada em formato de artigo no Congresso CMA de 2023. Irei agora compartilhar a tela de apresentação. O título do trabalho é Estresse Ocupacional em uma Startup de Educação Cearense, um estudo adaptado de livro. Ficamos focados na área de gestão de pessoas e o tema específico do Congresso de Bem-Estar e Mal-Estar no Trabalho. Aqui as autoras do trabalho são Gabriela Coelho, Juliana Carneiro e eu, Adele Correia. A Gabriela e a Juliana são da Universidade Federal do Ceará, UFC, e eu da Universidade de São Paulo, USP. Ressaltando que esse trabalho é proveniente do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, da Gabriela Coelho, a primeira autora, e eu e Juliana participamos da banca desta apresentação. Como introdução, eu trago conceitos iniciais sobre a nossa temática. As variações no mundo dos negócios trazem consigo novos estilos de empresas, dinâmicas como as startups, que elas têm como característica principal ser um modelo de negócio repetível
e escalável. Geralmente, as startups têm um grupo de poucas pessoas que buscam trabalhar em um ambiente inovador e de aprendizagem constante, mesmo que tenham ainda condições de extrema incerteza, né? Então, nesse contexto de grande incerteza, podem surgir novas pressões e os profissionais precisam lidar com essas tensões de forma intensificada e que são constantes no ambiente de trabalho. Podem, inclusive, essas tensões ser suficientes para gerar quadros de estresse ocupacional, que é compreendido como aquele estresse derivado das relações que o sujeito possui com o seu ambiente ocupacional, de acordo com esses autores em seu trabalho do ano de 2020. Então, as organizações vão enfrentar um maior nível de absenteísmo, licenças médicas, queda de produtividade, desmotivação, irritação, farmacodependência, né, dificuldades interpessoais, aumento da taxa de rotatividade nesse contexto. E aí emerge a seguinte questão de pesquisa: qual o nível de estresse dos profissionais em uma startup educacional? E para responder essa pergunta, nós definimos como objetivo geral analisar o estresse ocupacional em uma startup educacional cearense, com base no inventário de sintomas de estresse de LIP, o famoso ISSL, e como objetivo específico, identificar as atividades apontadas como as principais causadoras do estresse ocupacional nessa startup que nós investigamos, certo? E aí, como introdução, o estudo ele se justifica porque busca auxiliar os gestores a entenderem a situação do seu capital humano nesse novo contexto inovador, para dar uma maior assertividade em suas tomadas de decisões dentro de uma startup, né? Então, pretende-se apresentar os aspectos desse estresse ocupacional nessa realidade atual e, com isso, registrar contribuições. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quantitativa, né, dentro dessa startup, e esse tema busca contribuir em possíveis soluções tanto práticas como acadêmicas, inclusive para o avanço da literatura. Na fundamentação teórica, né, trazemos aqui um conceito bem inicial de Lipp, em 1999, que o estresse é uma tensão que irá facilitar o desequilíbrio no organismo, gerando instabilidade por meio dos seus agentes estressores. E eles são capazes de provocar traços de estresse, gerando um desequilíbrio, né, e uma busca por um equilíbrio interno para a nossa saúde. De acordo com Barros, o estresse ocupacional ele é decorrente das relações complexas entre as condições de trabalho, condições externas ao trabalho e as próprias características do trabalhador, né? E isso pode, inclusive, exceder a sua capacidade de enfrentar esse problema. Então, as exigências do trabalho estão, sim, provocando esse quadro nos profissionais. Então, na metodologia, o nosso trabalho se caracteriza com uma pesquisa quantitativa do tipo survey. A pesquisa foi realizada em uma empresa que é produtora de conteúdo educacional, localizada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Selecionada para o estudo por ser uma das poucas na cidade que foi idealizada para trabalhar com educação digital acessível. Um instrumento de coleta de dados, ele foi feito um questionário que foi adaptado do inventário de sintomas de estresse de Lipp, ISSL, que foi criado originalmente em 1984, que ele tinha uma lista bem maior e ele foi adaptado para esse contexto. Usamos uma lista na forma de escala Likert de 5 pontos, né, de pouco até o muito, em 5 níveis, com a frequência em que o indivíduo percebe os sintomas do estresse. E aí, buscamos identificar as 3 fases principais do estresse segundo o ISSL, que são fase de alerta, resistência e exaustão. A população dessa empresa, no período em que foi realizada a pesquisa, era de 23 profissionais no total. A pesquisa foi feita em setembro de 2022 e tivemos uma amostra de 21 colaboradores. Né, e o tratamento de dados foi feito, né, por meio de análise dessas escalas, usando a plataforma online do Google para facilitar, auxiliar essa atividade. Então, nas 3 fases do estudo de Lipp, né, na fase de alerta não identificamos nenhum profissional.
Já na fase de resistência, nós identificamos 5 profissionais e 2 na fase de exaustão. Aqui é um resumo das características dos indivíduos. Então, do total de 21 participantes, apenas 7 estavam dentro, né, de alguma das fases. 5 na segunda fase, que é a de resistência, e 2 na fase de exaustão. Após essa aplicação, percebemos então que 14 não estavam inseridos em nenhuma das fases, apenas, né, esses 7 que eu comentei. Portanto, foi descoberto um percentual de 33,3% dos funcionários estavam dentro de alguma das fases. É importante ressaltar que os principais sintomas apresentados foram tensão muscular, incluindo dores nas costas, pescoço e ombros, presente em 66,6% dos entrevistados, seguido pela sensação de desgaste físico constante e cansaço excessivo, registrado por aproximadamente 62% dos funcionários. Esses foram os resultados principais da pesquisa, e uma das limitações quanto ao nosso trabalho é a amostra da pesquisa, que pode ter sido reduzida e não refletir uma grande representatividade. E o público era bastante jovem, com pouca experiência no mercado, e isso pode, de alguma forma, interferir na sua percepção do resultado. Essas são as nossas referências bibliográficas principais e obrigada pela atenção. Gabriela, Juliana e Adé. Bom, Adele e demais, muito obrigada pela apresentação, né? Estou arrumando aqui a tela que estava bagunçada. Muito interessante, eu acho assim que eu vou fazer minha fala, mas eu já vou abrir já com uma pergunta que depois tu me responde, né? Que é, da onde que veio esse teu interesse, o interesse do grupo, né? De juntar, né, estresse com startups, né? Estresse, burnout com startups. Eu acho que da onde que veio, né? Assim, por que vou juntar essas duas, né? Eu sei um pouco, mas gostaria de te ouvir. Fiquei pensando, assim, porque eu já fiz algumas leituras sobre esse universo de startup, né? Acho que tem toda uma questão e eu acho que isso eu já falo em tom de crítica, né? Que é o quanto que toda essa coisa que começa com o Vale do Silício, né? Vem imbuído, né? De uma positividade, né? Parece que a gente fala startup e boom, né? Tudo positivo, é tudo lindo, né? Então, assim, viva a inovação, né? Inovação também por si só fala inovação. Se eu falar inovação nos meus projetos para o CNPq, eu já vou ganhar recurso, né? Porque também já está porque já está imbuído de uma ideia de positividade, de solução. Também temos dados, assim, até tive acesso a uma pesquisa recente que o Brasil voltou a ser o número 1 em inovação na América Latina, né? Antes era o Chile, né? A gente subiu essa posição, né? Então tem algo que também fala do nosso contexto nacional, né? Sobre esse assunto. E aí, dizendo tudo isso, né? Fiquei pensando, né? E aí, claro, tem toda uma discussão também sobre financiarização, então quanto que as startups muitas vezes elas surgem apenas para serem vendidas, então num processo de financiarização, então nem chega a ter produto, serviço, nada, é só uma ideia. Também me lembrei muito daquele Shark Tank, né? Que vocês já devem ter assistido, não sei, que também é todo um discurso maravilhoso, né? E aí estou dizendo tudo isso por quê? Né? Onde é que eu quero chegar? Se talvez o teu caminho para chegar no estresse não comece do estresse para a startup, que é o que tu apresenta no teu referencial teórico, né? Do estresse para a startup. Eu acho que é da startup para o estresse. Eu acho que é um caminho, eu acho que a ordem, né, é diferente, ao meu ver, tá? Como uma sugestão. Eu acho que se tu começa pela startup, talvez tu vá, né? E nesse universo, né? Que como eu falei, um universo imbuído de positividade, de alegria, desses ambientes que tem puffs e almofadões e não sei o que. Eu acho que aí tu vai conseguir te dizer que, bom, mas as pessoas estão adoecidas assim mesmo, tá? Então acho que pode ser um caminho, né? E, enfim, eu acho que da minha fala agora queria te ouvir um pouco, né? Por que tu juntou, por que vocês juntaram essas duas coisas, né? Não sei, Jesuína, se tu queria acrescentar algo antes de abrir a palavra. Depois, ok. Ok, agradeço já de antemão a participação aqui por suas palavras.
Bom, para explicar, responder a sua pergunta, o trabalho ele foi feito pela Gabriela, que é uma aluna de graduação, né? Ela concluiu no final do ano passado para cá. Eu participei da banca e a orientadora dela também está como autora do artigo, a professora Juliana. E assim, resumindo, porque o tempo também é curto, eu vou explicar. A professora Juliana, ela tem um grupo de pesquisa na universidade que ela trabalha e ela tem um foco muito grande no estresse ocupacional. Então, muitos dos alunos que ela orienta, ela geralmente gosta de usar essa teoria. Eu acho que agora ela já tem tantos trabalhos que já é capaz dela conseguir comparar um contexto com o outro, porque eles usam muito essa teoria. E a aluna, a Gabriela, ela estava trabalhando nessa startup, né? Então, para ela ficou mais fácil ela adquirir esses dados para fazer o seu trabalho de conclusão. E era uma coisa, um tema atual, né, de uma startup que tinha sido criada há poucos anos, com pessoas jovens, então ela teve esse acesso. A gente achou um contexto interessante, mas também teve a questão da viabilidade, do acesso aos dados. Entendeu? Perfeito, perfeito. Jesuína, não sei se gostaria de acrescentar algo ou... Oi, Adele. Sempre um trabalho de muitas mãos, né? Ah, a escala do LIP, ela é uma escala super conhecida, né? Eu utilizei a escala do Cooper-Slow-Williams, que é a OSE, uma das escalas que eu utilizei no meu projeto de saúde e adoecimento e na minha tese, né? Minha tese é outras coisas, tem uma outra vertente, mas tive que pegar todo um referencial de estresse. Eu estou te dizendo isso porque, assim, eu não sei se vocês conseguiram dar uma lida nos artigos que fazem as críticas à escala do LIP, né? Quando você fala que a escala sofreu algumas adaptações, eu fiquei super curiosa para saber que adaptações foram essas, inclusive se ela passou por uma modelagem de equações estruturais para ficar adaptada ao cenário que foi utilizado, né? E por isso que essa é uma questão que, apesar da escala do LIP ser muito utilizada, eu acho que requer a gente talvez fazer um ajustezinho lá no título do trabalho, né? Vocês só usam LIP, mas sei lá, o inventário do LIP, a escala do LIP, o questionário LIP, exatamente para quem não é da área, saber o que que é esse LIP, né? Super conhecido para gente que trabalha e estuda sobre isso. E eu não acho que a sua, ao contrário, né, do outro trabalho, eu não acho que a sua amostra ela é uma amostra não representativa. Pelo contrário, são 23, você conseguiu 21, né? Eu acho que isso Ela é entra. representativa dentro da população dela, talvez não Isso, seja num cenário exato. maior, exato. Exato. Então, eu acho que aí você precisaria fazer esse ajuste também com relação a essa questão da amostra, né? E até o estudo ele é muito mais descritivo, né? De repente fazer um estudo de uma perspectiva quant mais forte, vamos dizer assim, né? Porque aí você vai conseguir trazer dados para esse estudo de caso, porque para mim eu entendo isso como um estudo de caso, né? Então, assim, eu acho que o aspecto metodológico ele precisa desse refinamento, mas eu entendo por ser uma aluna da graduação, né? E não sei também o quanto de apoio que ela teve ali na hora de rodar os dados, especificamente, mas eu acho que o estudo representa essa unidade que foi estudada, e acredito que o refinamento estatístico vai dar a vocês mais possibilidades de trabalhar para além daqueles 60 e tantos por cento assim, 60, entendeu? Porque, de um modo geral, a estatística descritiva ela é muito os dados a gente ainda precisa de outro nível de comprovação, vamos dizer assim, tá? Eu queria te ouvir com relação a isso. Não, realmente faz todo sentido. Eu, inclusive, estava anotando aqui todas as suas dicas, né, para repassar para a Gabriela e a gente poder fazer em conjunto, pensando já na evolução, no passo a seguir, né? Tanto no título, para deixar claro essa questão que é o inventário, né, do LIP, falar a questão da metodologia, que é de fato um estudo de caso, e o refinamento estatístico para a gente trazer uma maior robustez, porque essa questão da
da descrição, realmente ela fica ainda um pouco superficial. E eu peço até desculpas o contratempo aí. Eu disse que não era representativa, mas dentro da população ela é, porque ela é quase 90%, né, da população. Mas eu quis dizer que ela não é representativa no cenário, no contexto educacional, né? Então, tenho que corrigir essa formatação, essa forma de falar no artigo. E assim, foi adaptado porque ela não usou a escala completa, né? Mas ela não fez nenhum uso detalhado, pelo que eu percebi. Eu não acompanhei de muito de perto, porque eu não era a orientadora dela. Mas pelo que eu entendi, é só mesmo para ajustar ao público. Ela diminuiu a quantidade, né? E não foi uma coisa muito elaborada realmente, Uhum. certo? Mas, então, talvez, Adélia, seja necessário dizer isso mais claramente, sabe? No sentido Uhum. assim, por exemplo, a escala de estresse do Tamayo, não sei se você conhece essa, do Pascoal e Tamayo. Já utilizei, ela também tem uma série de problemas estatísticos, eu parei de utilizar. A escala de estresse do Pascoal e Tamayo, ela tem uma versão ampliada e uma versão reduzida. Se for o caso dela ter usado a versão reduzida do LIP, ok. Então, ela diz, olha, a versão ampliada, sei lá, tem 100 questões, a versão reduzida tem 20. Agora, se for um caso dela ter mexido, retirado dados, né, variáveis observáveis da escala, aí é preciso dar uma olhada com mais cuidado, porque por ser um estudo quantitativo, aí tirou por quê, qual foi a validação que foi feita para essa retirada, tá entendendo onde eu quero chegar? Entendi. E realmente isso não pode acontecer de forma assim, né, aleatória. Ela tem que ser uma coisa muito bem fundamentada. Eu acredito que não, mas eu vou investigar com ela a fundo e vou, se foi isso, se for a uma escala reduzida, ela tem que deixar Uhum. claro isso no trabalho. Eu Porque muitos agradeço autores demais essas fazem a dicas reduzida. muito Muitos autores, valiosas. né? Tá bom, eu agradeço também, Adélio. Certo? Acho que a gente pode abrir, temos aí alguns minutinhos ainda antes de fechar. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, alguma pergunta, um comentário. Eu vou só realmente agradecer. Eu sei que o tempo é curto, né? Felizmente todos conseguiram participar. Eu participei trabalhando também em outra sessão, como as meninas estão fazendo, e vi que a gente já conseguiu fazer no tempo bom. Todos trouxeram contribuições, parabenizar os colegas, né? Eu achei que o tema ficou bem diversificado, né? Teve, alguém falou de assédio moral na governança, também do trabalho remoto, síndrome de burnout, né? Foram temas bastante interessantes e foi muito enriquecedor. E gostei demais, assim, fiquei muito atenta a todas as contribuições das professoras, que realmente elas têm uma bagagem muito importante para dividir com a gente. É só agradecer a vocês. Também agradeço, principalmente por eu não ser especialista da área, né? Então, esses feedbacks para quem já é especialista, para a gente é interessante, até mesmo para amadurecer para outras orientações que porventura vierem, né? Obrigado e parabéns aos demais colegas, né? Certo, pessoal. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos, né? Espero que a gente, creio que a gente atingiu o objetivo proposto da sessão. A gente fica à disposição, né, Jesuína? Quem quiser nos contatar, dúvidas, Sim. sugestões, podem nos contatar e a gente vai trocando, né? Vamos trocando e assim, é um espaço, viu, Adélia, é um espaço de aprendizado para todos, viu? Eu também aprendo muito com vocês, assim, sem dúvida. Lendo os trabalhos, a gente também aprende, é assim que o ciclo vai se dando, tá bom? Acho que é isso, obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito bom trabalhar com esses temas diversos, né? E essa história de contactar, podem contactar. Ontem mesmo, o Périx, apresentou um trabalho de uma outra sessão, que está fazendo um estudo sobre saúde e adoecimento no trabalho, também entrou em contato, a gente começou a trocar algumas figurinhas, né? Porque estamos trabalhando temas em comum. Então, a gente está aberto, sim, a qualquer diálogo necessário, que vocês queiram trocar alguma figurinha com a gente, tá certo? Foi um prazer estar aqui. Desejo a vocês um ótimo SEMEAD, um ótimo último dia de SEMEAD, né, para todo mundo.
Ô, professora, só aproveitar, né, que a gente está tudo online, cada um num canto, né, tirar uma foto, pode ser? Ah, E claro. queria lembrar também que a Dai colocou no chat a avaliação. Então, é importante para a gente, né, fazer essa avaliação. Convido todo mundo para participar, como ela colocou, o link está no chat, a Dai colocou, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e já? E aí vocês tiram também, a gente vê como fica. Eu tirei aqui e eu coloco, eu consigo, fica aqui no chat também, para vocês pegarem, caso não tenha tirado. Obrigada, Lidiane e Dayana também, né, pela ajuda. Sem vocês a gente não consegue nem não consegue fazer nada, né? A gente precisa muito de vocês, a ajuda de vocês é sempre muito maravilhosa. Obrigada. Eu, assim, né, Rosana? Não, demais, demais. E sempre lembrando a ironia, né? Que eu e a Jesuína, a gente já é super amiga, só que a gente não se conhece ao vivo, né? Cada um Ontem, numa ponta do Brasil, né? não, Eu é Liz, assim, é Coca Chuí. A gente está assim, eu né? E tô, vamos ver se esse ano, que agora 2024 a gente se conhece, né? Ao vivo. pelo amor de... Gente, eu tô na Federal, né? Eu sou professora adjunta aqui na Federal do Ceará, na Federal Ceará, não, numa Federal no Ceará, no interior do Ceará, na Federal do Cariri, que é a UFCA. E a Rosana tá lá no Rio Grande do Sul, na URGS. E assim, não, vocês não têm noção, né? Assim, é muito engraçado, porque a gente se cruzou, porque botaram a gente junto sem se conhecer. E assim, por ironia do universo, a gente é muito parceira, se dá muito bem. Então, acho que também por isso que flui muito as nossas sessões aqui, sabe? Porque é importante essas parcerias. Mas, ó, Rosana, 24, pelo amor de... Poxa, tá no meio do caminho, de repente, né? Vamos ver. Certo, gente, muito obrigada, viu? E bom SEMEAD para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.